fala, cara, tá ruim isso aí, você não tá gostando desse negócio não. E vai, porque se não houver isso, fica só... O Felipe Luiz falou depois, o jogador precisa de carinho. Que carinho? Precisa de cobrança. Cobrança dentro do limite da severidade. Com o que me espanto, às vezes, com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol, quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar mais do que curtir. 100 gols do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E eu digo, pra mim, esse cara já é o segundo maior nome da história do Flamengo. Depois do Zico, pra mim, é o Arrascaeta. Por quê? Porque ele conquistou 3 Libertadores sendo protagonista. Ele conquistou 3 brasileiros sendo protagonista. Olha os tamanhos das conquistas desse cara. Conquistou Copa do Brasil, ele conquistou tudo pelo Flamengo. Menos o Mundial, que hoje é muito difícil um clube brasileiro ganhar. Mas chegou perto. Ou seja, quando eu falo, do Pedro na temporada, muita gente... mas o Arrascaeta também não tá bem nessa temporada ainda. Esse aqui tem crédito de sobra. O que esse cara já conquistou e o quanto ele já foi decisivo, o Pedro não chegou nem perto. Então eu digo e continuo, Arrascaeta tem muito crédito e pra mim é o segundo maior da história do Flamengo. 100 gols agora, além das conquistas. Eu brinquei aqui com a história de crise de rico, porque a situação é completamente diferente do Flamengo com relação ao Vasco. Um Flamengo de barriga cheia com relação a títulos, com relação a dinheiro no bolso, com relação à administração, com relação a tudo, né? Dá nem para comparar. Então, a gente fala crise de rico porque os caras já estão cornetando o time, que na realidade, vamos lá, Calçado, a gente estava até vendo o jogo juntos ali na redação, que na realidade realmente está devendo em termos de atuação e, consequentemente, resultados. Hoje o jogo contra o Madureira, 3-0, aquela formalidade, a gente já sabia que não precisava colocar a cavalaria, foi com um time reserva, que é um time reserva no primeiro tempo que dá inveja para... Fica até constrangido. É constrangido. Reserva só aí. Constrangido. Em nenhum outro lugar seria. Mas o torcedor ficou bravo, o Calçade, que a gente estava falando lá, olha que curioso, com esse time aqui, eu ainda falei para você, Calçade, olha esse time. E os caras 0-0 com o Madureira, aí no segundo tempo colocou a Arrascaeta, aí colocou o Samuel Lino, aí começou a fazer umas alterações e tudo, aí o time fez 3-0 e tá na decisão já do Campeonato Carioca. Chamado reserva de milhões, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, Mas o que irritou é que os caras não conseguiram fazer um golzinho no Madureira no primeiro tempo. Eu entendo que a estrutura de uma equipe, que podemos chamar de titular, ela é diferente, porém, a equipe titular pode ter um ataque Plata, Pedro e Cebolinha? Pode. Ele estava em campo hoje. Exato. Então, eu não vou entrar para essa discussão do reserva, que tem que contratar jogador, porque aí é uma conversa que não cola. O time de hoje era muito bom. Você imagina as dificuldades do Madureira, né, e as facilidades que tem o Flamengo. E o Flamengo não jogou bem. Ele venceu, depois foi para um 3-0, mas não jogou do jeito que o torcedor queria. O primeiro tempo não foi num nível assim tão alto. Mas é isso, eu me espanto um pouco também. Eu sei que tem jogo na quinta-feira. Claro. Nós vamos transmitir direto no Maracanã. Vai estar lá, né, Calçado? Vou estar lá Só que hoje é 22.730 pessoas. E o Flamengo tem torcida para ter mais no domingo e mais na quinta-feira também. Então, em alguns momentos, o torcedor dá uma largada. Isso não é legal. E aí o torcedor que vai pro jogo vaia, time sem vergonha. Eu fico espantadíssimo com isso. Essa é a questão pra mim, assim, espantadíssimo. Nós estamos falando de fevereiro do time que é o campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Você ganhar esses 2 títulos, desculpa, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer trocar no começo de ano que justifique ser chamado de time sem vergonha, sendo que este mesmo time sem vergonha ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Perdeu para o PSG nos pênaltis no Intercontinental. Oi? Perdeu para o PSG nos pênaltis no Intercontinental. Exato. Então, assim, cara, eu não... E assim, eu estou falando isso porque não é a torcida do Flamengo. O tempo todo eu me surpreendo, mesmo sabendo que a nossa ideia, a nossa cultura é uma cultura de cobrança de resultado constante e os grandes clubes, eles têm que ganhar títulos e ganhar jogos o tempo todo. Não adianta você ter crédito que você vai tomar porrada se você começar a perder.
Mas eu ainda me espanto, assim, como me espantei com o que houve ali com o Abel, como me espanto com o que está vendo agora com o Flamengo, com o que me espanto com, às vezes, com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar mais do que curtir. É sempre de cobrar, de xingar, em vez de olhar com um olhar generoso, porque esses caras merecem um olhar generoso, não, é porrada o tempo todo porque não fez gol com Madureira. E na boa, qualquer um sabia, e eu imagino que o Felipe Luiz tenha colocado um Arrascaeta, porque ele queria dar 45 minutos de jogo para o Arrascaeta, porque, na boa, aquele jogo de ataque contra a defesa, a bola ia entrar em algum momento, então nem era necessário, quer dizer, era uma questão burocrática. Eu até entendo que nessa bagunça de calendário que virou essa temporada, e talvez seja o menor dos males, o torcedor não apareça, porque agora é uma quantidade de jogo, e até mesmo jogo decisivo, né? Você tem jogo decisivo na quinta-feira, valendo taça, esse é um jogo decisivo de alguma maneira. Não dá, cara, é um monte de jogo um atrás do outro. Da conquista da Libertadores até agora, o Flamengo fez 19 partidas. Começou com sub-20, mas são 19. O Lanús fez a 8ª. Digo que a gente, né, tô falando que foi o adversário e vai ser o adversário. Metade. Então... Ô, Mauro, dá pra dividir na outra semifinal, o Flamengo passou pelo Madureira, mas dá pra dividir o jogo em duas partes. O antes, que a torcida falou, time sem vergonha, vamos jogar. Exagero também, né? Pois é, e aí o time não jogou bem. E no segundo tempo jogou 3-0 e passou. São dois Flamengos aí. Assim, a vaia, eu acho que ela a vaia antes do jogo ali, acho que ela faz parte. O André Rocha tem uma tese que eu concordo. O jogador de futebol, ainda mais jogador de time grande, esse cara vive numa bolha, né? Cercado de assessor, familiares, baba-ovo, aquela turma que fica orbitando, né? Moram em casas super confortáveis, andam de carros blindados para lá e para cá, frequentam lugares, aspas, selecionados, né? Eles não andam na rua, claro, nem tem como andar na rua, né? Então eles não têm contato com o povo. O contato com o povo é aí. É na hora que a torcida fala, cara, tá ruim isso aí, você não tá gostando desse negócio não. E vai, porque se não houver isso, fica só... O Felipe Luiz falou, o jogador precisa de carinho. Que carinho? Precisa de cobrança. Cobrança dentro do limite da severidade. Tá muito ruim. O jogo de quinta-feira foi uma vergonha. A atuação do Flamengo foi parecida com aquela de La Plata contra o Estudiantes no ano passado, contra o Central Córdoba. Aliás, atuações vergonhosas que o Flamengo vem colocando no fora de casa em Libertadores, torneios internacionais, aqui na América do Sul. Então essa cobrança, acho que ela faz parte. Agora, o primeiro tempo foi ruim, acomodado, o segundo tempo melhorou, o time um pouco mais objetivo, né? E conseguiu construir a vitória. E acho engraçado, assim, por exemplo, a implicância com alguns jogadores, né? Muita gente, o Samuel Lino, tal. O Samuel Lino deu um passo para gol, Tudo bem no jogo. Sofreu um pênalti, que para mim foi absurda a marcação, mas foi marcado nele, né? Aquele não é pênalti, não é nada, lugar nenhum. Aliás, o árbitro acertou, o VAR chamou, ele foi lá e, igual um cordeirinho, marcou o pênalti conforme o VAR sugeriu. Quer dizer, a arbitragem não tem jeito. Aí marcou o pênalti, mas bem ou mal foi nele. Depois ele perdeu um gol que ele podia ter perdido, uma jogada muito boa com o Pedro. Mas ele participou, né? Não foi uma atuação ruim. E tinha gente reclamando. Quer dizer, não importa o que o jogador faça, quando a torcida pega no pé, a parte da torcida, né? Ela nem olha para o jogo, ela só reclama. Mas foi uma atuação razoável no segundo tempo, ruim no primeiro. Muito pouco, isso não basta para derrotar o Lanús. O Lanús não jogou no fim de semana, o jogo foi adiado, era Argentinos Júnior e Lanús. O Argentinos Júnior está jogando a fase preliminar da Libertadores, joga com o Barcelona de Guayaquil em casa, jogo de volta, e o Lanús visita o Flamengo. Na Argentina eles têm esse calendário mais razoável, né? Então quando tem jogo internacional, eles adiam rodada, não tem problema nenhum, você fica ali descansando para jogar aquela partida. E o Flamengo ontem teve um time que eu acho que faz mais sentido algo próximo desse time quinta-feira do que o time que ele escalou lá na Argentina. Acho que faz mais sentido por aí. Não exatamente o que começou, mas alguns jogadores que começaram acho que deveriam ser repetidos no jogo contra o Lanús. E também vai a incapacidade da diretoria do Flamengo de ajustar preços de ingresso para o não sócio. Não pode o Flamengo jogar com 22 mil pessoas no Maracanã. É o que acontece. Eles fazem a promoção assim. Digamos, o cara é sócio Maracanã 1, ele tem direito a 4 ingressos. Paga mais caro e tal. Olha, para esse jogo você pode levar 6. Amigo, esse cara já está catequizado, ele já é sócio torcedor. Você tem que baixar o preço para o cara que não é sócio, que não vai ao Maracanã, porque é caro, num jogo de baixa demanda, para que esse cara vá.
olha, 24 horas antes do jogo eu vou baixar o preço para o não sócio no patamar do associado. Você que é sócio não quer ir, vou vender barato para o outro. É claro. É lei da oferta e da procura, não é isso? Porque muita gente que caiu no Maracanã não vai porque é caro. Quinta-feira é caro, não dá para ir. O cara não vai. Esse tipo de jogo você pode atrair um público o afastado do estádio. É ridículo o Maracanã vazio, é vergonhoso. Acho que, assim, essa é a visão elitista. Eu quero sócio. Se não é sócio, não me interessa. Prefiro a cadeira vazia. Isso é abjeto e realmente me incomoda profundamente. E tem departamento de marketing. Que não é fácil. Se fosse fácil, bota um Zezinho ali que ele faz. Claro que é difícil você montar esse tipo de esquema, né? Que funciona por precificação mais razoável. Mas há de se fazer um esforço, né? Então, isso foi pior que o público do sábado à noite chuvoso, bem chuvoso, do Sampaio Corrêa. Foi pior, foi 25 mil quase, ontem foi 22 mil. Era a fase de classificação. Não pode jogar com 22 mil pessoas. Ô, Mauro, tudo bem em relação ao protesto de torcida. Agora, chamar o time do Flamengo, não, claro. campeão da Libertadores, sem vergonha, absurdo. campeão brasileiro, Exagero. time sem vergonha. Não, é exagero, é exagero. Claro. Aí inaceitável. Aí é exagero. Eu fiz a ressalva aqui. Eu acho que aí já é um exagero. Mas acho que a vaia ela é pertinente. Sim. É pertinente, porque existe sim uma acomodação. Existe uma acomodação. É muito claro isso, que tem uma acomodação. Agora... E o Felipe Luiz, às vezes, parece o Tite com a meritocracia. Então não importa se o Danilo, o Vitão estão melhores, o Léo Ortiz é intocável. Né? Falhou no gol do Lanús. Ontem não jogou, jogaram os outros dois. E acho que ele precisa rever um pouco isso também. Aliás, ontem, como no sábado até eu trouxe a informação de que ele deveria falar sobre o episódio lá do Vinícius Júnior, aquelas declarações dele, né? Falou, a resposta dele. Falando. Antes da coletiva, ele abriu falando de fato, conforme já sabíamos que deveria acontecer, mas não foi muito feliz, não. Tá, ele, não, que eu fiquei decepcionado. As pessoas que ficaram decepcionadas com o posicionamento dele. Acho que é meio que ao contrário, enfim. Ele falou, teve nota, ele falou de novo e mesmo assim ele não convenceu. E não explicou o palavra de um contra do outro. Caso isolado, palavra de um contra do outro é uma pinóia, caso porque isolado, não foi só o palavra de um contra do outro. Exato. Né? O Mbappé diz que ouvido 5 vezes. Mas ele não explicou a palavra de um contra o outro. Eu continuo com a minha tese. Ele está preocupado em manutenção de mercado fora do Brasil. Juca, e tem um detalhe que, assim, algumas pessoas até agora não entenderam, alguns torcedores especialmente, por que ele tem que se manifestar? Amigo, se você treina o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, ainda é o campeão carioca, você é tão bem remunerado, você está tão em evidência, um assunto dessa relevância... Vai fazer igual o Luiz Henrique, decepcionante o Luiz Henrique, né? Muito. Que fez uma careta patética e não respondeu a pergunta da Clara Albuquerque lá do TNT. Foi pior que o Mourinho. Lamentável, ridículo, porque ele meio que debochou. O negócio... Aliás, o Luiz Henrique, fiquei assustado com aquilo. Por quê? O cara que a gente até admira, por sérias razões, aquela reação. Né? Quer dizer, foi quando o muro saiu fora, não quis... espanhol também, talvez não queira comprar briga com os espanhóis que atacam o Vinícius. E a torcida do Osasuna atacou o Vinícius no final de semana. Aconteceu de novo. De novo aconteceu. Então, assim, o Felipe Luiz, na posição que está, ele tem que ser manifestado, não tem jeito. E aí tem um detalhe que talvez ele não tenha se atentado. Aliás, duas coisas. Uma, muito mal assessorado, né? Eu digo pela assessoria dele, pessoal mesmo, que ele tem um assessor de imprensa, que ele chegou claramente despreparado. Não sei o que faz assessor de imprensa de jogador de futebol ou de técnico, porque não prepara os caras para uma situação que o cara tem que saber mais ou menos o que vai falar. Claro, ele está ali no calor do jogo e tudo, ele falou sobre... Eu compreendo isso. Para isso, você já pensa antes para você ter uma resposta razoável. Não é para mentir, é para responder... de forma equilibrada, já tendo uma ideia, porque realmente tem armadilhas aí. Mas o Vinícius Júnior, ele saiu do Flamengo, mas ele tem uma relação com a torcida com ele, que é diferente dos jogadores, outros que saíram do Flamengo e de outros clubes. Eu diria, sem medo de errar, que depois do Zico, nenhum jogador do Flamengo foi para a Europa e manteve esse vínculo com a torcida como tem o Vinícius. A torcida adora o Vinícius. O torcedor do Flamengo, no imaginário dele, não é nem imaginário, a certeza absoluta dele é de que um dia ele vai voltar e vai ser campeão. Não sei se vai acontecer, mas o torcedor do Flamengo acha assim, que não, o Vinícius vai voltar e vai jogar no Flamengo e vai ganhar um título importante, ou vários e tal. E depois que o Paquetá voltou, isso ficou mais ainda, embora esteja muito distante do Vinícius voltar ao Flamengo. Não se engane, não se iludam, né? Isso não deve acontecer tão cedo. Então, quando um cara que é o técnico do Flamengo, que é rubro-negro desde criança, que foi super campeão no Flamengo, não se solidariza de forma clara e veemente com o Vinícius, ele decepciona, no mínimo decepciona o torcedor do Flamengo. Fala, peraí, eu espero que o técnico do meu time compre a briga do Vinícius. Especialmente se esse torcedor for como milhões e milhões são pretos, que sofrem racismo.
Porra, não dá para entender isso? Óbvio. Acho que dá para entender, não dá? Então, assim, é um caldeirão de situações em que ele parece que ainda não sacou. Aí ontem ele falou, não, porque eu fiquei decepcionado. Não, as pessoas é que ficaram decepcionadas. Não o contrário. Pelo amor de Deus. Em contrapartida, a gente viu um belga na Alemanha fazendo o discurso que fez o Kompany. 12 minutos. Foi um discurso incrível. Assim, então, pô, se o Kompany fez o que fez, por que o Felipe Luiz não teria que fazer de todas as questões, né? Então, assim, é bem claro. Eu sei que o Kompany já foi na semana passada, mas como eu tô voltando hoje, tem que lembrar disso aqui, porque para mim foi brilhante. O que nós temos visto também, em âncora, Pode falar. eu nunca vi tanta mesa redonda sobre futebol, mesa redonda das TVs portuguesas. Aberrações impressionantes. Nossa. Mas aí apareceu outro dia um comentarista que falou o seguinte, não é para a gente ficar impressionado com o que nós estamos ouvindo, essas coisas de... 32% da população portuguesa votou num sujeito que é racista, homofóbico, misógino. Então, sabe? E outra coisa que eu vi também numa dessas mesas, aí a coisa, como é que a coisa vai avançando para um lado terrível. Um desses comentaristas ali disse que na escola do filho é uma coisa que já proliferou, uma escola grande, que as crianças estão ofendendo as outras, falando com a camisa na boca para xingar o companheiro de colégio, influenciado por aquele jogador argentino do Benfica. Você vê como é que a coisa se alastra. Agora, o comportamento desses coleguinhas, entre aspas, portugueses, é assustador também. É o clubismo. Aí sim, é o clubismo em primeiro lugar. Por amor ao Benfica, por torcer pelo Benfica, eles escondem e passam pano num crime de racismo.